E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui para um vídeo que eu estou triste só de fazê-lo, porque eu fico lembrando dos livros. Vocês já viram aí no título, mas hoje eu estou aqui para recomendar para vocês livros tristes e que podem te fazer chorar, ou pelo menos te fazer sofrer. Mas assim, vamos ter vários níveis de tristeza aqui nesse vídeo, pois eu tenho vários nichos da minha estante que são só livros tristes, dramas e etc. E alguns outros livros que, por mais que o tema não seja um drama, não seja um livro de drama, tem muito, e foi um livro que me fez sofrer e que me fez lacrimejar e ficar emocionado de diversas maneiras. Então, pode ser que isso aconteça com vocês também. Não sei, na minha cabeça a gente tá chegando aí na época do inverno. Combina com esse tipo de livro. E eu sei que, sei lá, muita gente gosta de ler esse tipo de livro também, porque às vezes é uma forma de você colocar pra fora suas emoções. Pelo menos comigo funciona. Tô aqui com uma pilha enorme. Vou mostrar pra vocês o tamanho da pilha. Você já deve ter visto na thumb. Pois é. E ainda tem alguns livros que não estão aqui comigo, estão lá na casa dos meus pais, então eu vou botar a capa aí pra vocês ao longo do vídeo. E eu vou tentar seguir uma linha de tipo assim, do menos triste até o mais triste. E lembrando sempre que a maioria dos livros que eu vou falar aqui tem algum tipo de gatilho, por se tratarem de histórias desse tipo, então vão ter gatilhos. Então fica aí o aviso, cuidado, pra vocês não lerem esses livros quando você estiver assim num estado mental não muito bom, porque pode te fazer mal. Então fica aí o alerta pra vocês. Não tem como eu citar todos os gatilhos, porque alguns livros vão ter mais, alguns livros vão ter menos, alguns livros vão ter vários, alguns livros vão ter um só. Então cuidado. Mas como vocês vão vendo aí, do menos triste ao mais triste, aí vocês vão também entendendo quais os mais leves e os que você, sei lá, se você quiser uma coisa triste, mas não tão triste, você vai entendendo. Espero que tenha feito sentido. E já deixa logo o like no vídeo agora pra você não esquecer de deixar no final. Acabei de fazer as contas aqui e são 20 livros que eu separei pra vocês. Talvez eu tenha perdido um pouco da noção, mas é porque eu quero ter uma lista vasta e com muitas opções pra vocês escolherem o que é que vocês gostam mais. Então assim, o link de todos os livros vai estar na descrição, porque aí se você ficar interessado pra ler a sinopse completa, é só você abrir o link aí ou já colocar no seu carrinho e comprar, sei lá. Mas eu vou contar de uma maneira bem resumida os livros pra também, né, tudo bom? Que é isso? Um filme, literalmente, todos os vídeos do canal vão ser um filme. O primeiro livro é um livro que ele tá super famoso agora no TikTok, que é o livro Mentirosos, da Lockhart. Esse livro faz muito tempo que eu li, inclusive estou planejando uma releitura dele. Mas é um livro que ele vai falar sobre essa família, que é uma família muito rica, que eles passam as férias sempre em uma praia, e é uma família que aparentemente tem de tudo, e aí tem a geração mais nova da família, que eles são muito próximos. E por conta de uma coisa que aconteceu no último verão, nas últimas férias, uma coisa assim, aconteceu um trauma que mexeu com essa família, e você vai ler no livro até descobrir o que foi que aconteceu com eles. E no final... no final desse livro, eu nem lembro o tanto que eu chorei. Eu sei que eu provavelmente devo ter desidratado, porque já faz um tempão que eu li. E é isso. Quem segue aí vídeos de livro no TikTok já viu as pessoas lá chorando no final desse livro. E pelo menos na época que eu li, foi bem assim pra mim. Não sei como seria a minha reação hoje em dia, porque todo mundo sabe que hoje em dia eu estou péssimo. Eu não consigo chorar com mais nenhum livro. Literalmente nenhum. As lágrimas quase vêm e nunca saem. Mas fica aí a recomendação. Eu junto do povo do TikTok pra vocês. Ainda seguindo nessa vibe mais nostalgia antigo, temos o livro Quem é Você, Alaska, do João Verde, o John Green, que por um bom tempo, quando eu era assim mais novo, adolescente e tal, era o meu livro favorito da vida. Esse livro vai acompanhar esse jovem que ele não sabe muito bem o que é que ele quer da vida, e ele acaba indo passar as férias dele, na verdade não é as férias, um tempo, como se fosse um cursinho preparatório para o vestibular, um negócio assim, que ele vai, e ele acaba conhecendo pessoas lá e criando amizades e vínculos, e também conhece a Alaska, que é uma menina que ele meio que se apaixona, talvez fique obcecado no momento que ele vê. Mas é um livro assim que eu sei que, talvez se eu fosse reler eu encontraria alguns problemas, não sei também, porque faz um bom tempo que eu li, mas tem um acontecimento do livro, e não só esse acontecimento, mas conversas e coisas que na época que eu li eu fiquei bem triste. E não assim só triste, foram coisas que me fizeram pensar e me deixavam bem emocionadas, porque eram coisas que eu me identificava com algumas falas, alguns diálogos, alguns pensamentos dos personagens. Então pode ser que isso aconteça com vocês também. Mas assim, não é um livro super, super triste, mas é um livro que ele tem capacidade e potencial pra te deixar triste e te fazer sofrer e chorar também. Então fica aí a recomendação, por mais que seja um livro super antigo. E aí chegamos no livro que é o meu xodózinho dessa lista. Ele não tá aqui comigo também, mas é o livro A Mais Pura Verdade. E esse é um livro meio difícil de dizer que é triste, porque ele é triste. Ele vai acompanhar esse menino que ele tá, tipo, com uma doença terminal. Então ele basicamente já tá certo de que ele vai morrer em algum momento. É uma criança isso. E ele decide realizar um dos maiores sonhos dele ali do momento, que é escalar uma montanha que tem na cidade dele. Então ele foge de casa,
sem avisar ninguém e vai escalar essa montanha, porque ele disse que ele quer pelo menos morrer sabendo que ele fez isso. A gente vai acompanhar a trajetória desse menino passando por várias situações, principalmente por ser uma criança sozinha, perdida no mundo, e as crises que ele tem de pensamentos, assim, coisas que ele pensa e coisas que ele tem medo, e essa questão também da gente saber que pode dar tudo errado no final. E é um livro que ele é bem emocionante, não é tão triste, ele é mais emocionante mesmo. Então você termina ele com lágrimas, talvez que possam ser de felicidade, de tristeza, de emoção, é uma mistura, porque é um livro muito bonito. Eu acho um livro muito bonito, ele tem uma mensagem muito bonita, e principalmente por ser todo narrado na perspectiva de uma criança e estar tudo isso acontecendo com uma criança, ele pra mim foi muito emocionante e é um dos meus livros favoritos, assim, ele me tocou demais esse livro, então eu super recomendo. Ele não é, tipo, muito pesado no caso, é uma história mais levezinha pela narrativa, pela forma como ela é contada, mas que é bem emocionante mesmo. Temos também outro livro que eu não tenho aqui, mas é o livro Cartas de Amor aos Mortos. Esse é um livro assim mais jovem também, ele tem essa temática mais jovem. E ele vai falar sobre essa menina que ela acaba perdendo a irmã dela. E aí ela se muda pra essa escola nova, ela vai começar o ensino médio. E uma das tarefas que uma das professoras dela passa é escrever cartas para alguém que já morreu. E aí ela aproveita esse trabalho e começa a escrever várias cartas para pessoas famosas que já morreram, contando sobre a vida dela, sobre as coisas que ela pensa, as coisas que ela tem medo, pessoas que ela tá conhecendo e coisas que vão acontecendo. Só que ela nunca entrega essas cartas para a professora, então ela usa meio que essas cartas como uma maneira de desabafar, só que ela fica evitando entrar no assunto principal, que é a coisa que mais aflige ela e que mais impede ela meio que de continuar a vida, que é a morte da irmã dela. Então a gente vai acompanhar a trajetória da personagem de aceitar esse luto e de passar por esse luto. Então é um livro que fala muito sobre luto. É um livro que me deixou bem triste também, porque coisa de morte é uma coisa que mexe muito comigo. Então vocês vão ver que aí ao longo da lista vai ter vários livros que vão ter essa mesma temática. Então é um livro bem emocionante também, bem triste, e a gente vai acompanhar a trajetória da personagem passando pelo luto até talvez aceitar esse luto e utilizando essas cartas de amor aos mortos pra desabafar. Então é muito bom esse livro também, eu gostei bastante quando eu li. Outro que é um dos meus favoritos da vida, que é o livro As Vantagens de Ser Invisível. Eu acho que todo mundo conhece esse livro também, mas é um livro que ele também vai ser triste e vai te fazer sofrer provavelmente de uma maneira mais sutil, porque não é um livro que vai ter inteiramente triste com tragédias acontecendo, mas eu acho que é um livro que me pega muito pelos diálogos, pelos personagens, que eu me apeguei muito, e não só me apeguei, mas eu me via muito nos personagens quando eu lia, principalmente no personagem principal, que é o Charlie. Sei lá, eu acho que esse é um livro muito forte, pra mim pelo menos, e na época que eu li ele me marcou muito. É sobre esse personagem que ele também vai em uma escola nova, e ele tem toda essa coisa dele ser um menino muito introvertido, e ele acabou de passar por um trauma recente na vida dele também, então é ele meio que tentando conhecer pessoas novas e seguir em frente, apesar dele ter passado por isso, e todas essas crises de adolescência, de se descobrir, e descobrir você como uma pessoa, e as pessoas ao seu redor, e o que você gosta de fazer, e enfim, várias questões que na época que eu li fizeram muito sentido pra mim, e me deixaram bem emocionados e bem triste, mas não só triste. Então é isso, eu acho que todo mundo também conhece esse livro, mas caso você nunca tenha lido, esse é o sinal pra você pegar imediatamente e ler, que eu acho que esse livro é atemporal. Mais um livro, e eu acho que esse é o último, que tem como protagonista uma criança, e que é um livro assim um pouco mais, com a narrativa mais leve, apesar de ser uma história triste, que é o livro Passarinha. Esse livro vai ser sobre uma menina que ela perdeu o irmão dela em um atentado que teve na escola. Então o irmão dela faleceu, o irmão mais velho, e ela tem síndrome de Asperger. Então, além de ter toda essa questão dela sendo uma criança, tendo que lidar com o luto e a perda do irmão dela, tem toda essa questão dela ter essa síndrome e isso influenciar muito a forma como ela encara o mundo. É uma narrativa muito diferente, porque a gente consegue ver, pelo menos, da forma que a autora contou, como seria a visão de mundo dessa criança com síndrome de Asperger, lidando com algumas situações e passando por algumas situações, e como ela enxerga o mundo. Então é um livro muito emocionante também, é um livro muito bonito, ele tem uma mensagem muito bonita. Tem uns momentos do livro que são bem tristes mesmo, que é uns momentos assim mais pesados, eu até acho, que eu ficava muito angustiado lendo o livro, quando eu parava pra pensar, e a forma como a autora escrevia também mostrava muito sentimento. Então é um livro que me deixou bastante triste a leitura inteira. Por mais que ele também seja triste, ele também é bem bonito, e ele é bem emocionante, e é um livro que eu recomendo pra todo mundo também. É tipo assim, um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque é um livro muito bom mesmo. Pensando nele aqui, nossa, tristeza. Esse aqui vai ser só pros bilíngues, me perdoem, mas eu juro que é o único da lista que não foi publicado no Brasil ainda, que é o livro My Policeman. Eu li esse livro recentemente para os favoritos do Harry Styles, inclusive vai sair o filme com o Harry Styles, ele vai ser um dos personagens principais, e é um livro que ele também foi bem triste de ser lido, porque ele tem uma história assim bem dramática e bem triste. É um livro como se fosse meio que um triângulo amoroso, porque primeiro a gente vai acompanhar esse casal,
Então vai ter o Tom e a Mary, e aí eles estão casados ali vivendo a vida dele, e chega um momento do livro que o Tom conhece o Patrick. E ele acaba tendo um interesse amoroso pelo Patrick, e ele fica muito nessa questão de aceitar a si mesmo, entender o que é que ele quer da vida e quem é a pessoa que ele realmente ama. E é muitas questões que tem nesse livro, principalmente porque essa história toda vai se passar nos anos 50. Então, obviamente, não é fácil para os personagens quando eles começam a viver esse romance homossexual no livro, porque eles passam por muitas coisas, muitos ataques, muitos preconceitos, principalmente por um deles ser um policial. Sem contar que essa parte do romance ali é um romance muito conturbado, no caso dos três. Então é muito doido esse livro, é bem angustiante você lendo ele. Então, se você lê inglês e tem interesse de ler o livro antes que saia o filme também, sei lá, fica aí a recomendação também desse livro. Chegamos num livro que ultimamente eu não paro de falar dele aqui no canal, que é o livro A Insustentável Leveza do Ser. E assim, esse é o livro que eu coloquei nessa lista, só que eu vou explicar pra vocês mais ou menos o porquê de ter colocado. Ele acompanha esses dois casais, um no passado, outro no futuro, e vai tendo vários questionamentos filosóficos sobre a vida, sobre muitas coisas. Então é um livro bem puxado pra filosofia e pra questionamentos, é um livro que te faz pensar. Por mais que tenham cenas no livro, sim, que sejam tristes, seja um livro dramático, não é tipo triste. É um livro que ele me deixou triste em alguns momentos e me fez sofrer pelas questões que o autor coloca. Então eram tipo assim, diálogos ou trechos, que inclusive vocês podem ver, tá todo marcado, que eu lia e aí eu parava para pensar naquele diálogo e me dava essa crise existencial e eu começava a pensar em muitas coisas e refletir sobre muitas coisas da minha própria vida. Então é um livro que ele me fez refletir bastante, ele tocou em alguns pontos que fizeram muito sentido pra mim e questões assim, pode ser uma questão mais pessoal, mas eu quis colocar esse livro na lista porque ele me fez sofrer sim. Por mais que eu não acho que seja um livro que, sei lá, vai te fazer chorar, embora tenha um momento do livro assim que você for uma pessoa fácil de chorar, você provavelmente vai. Comparado aos outros, ele não é assim tão triste a questão da história, mas é triste. Fez sentido? Espero que sim. Mas é isso, só aproveitando aqui a oportunidade de recomendar mais uma vez pra vocês, caso vocês ainda não tenham aceitado. Chegamos em outro livro que também virou favorito, e é um livro que eu gostei muito e não esperava amar tanto assim, que é o livro Nix, do Nathan Hill. Esse livro é meio como se fosse um romance de formação / um drama familiar. Ele vai ter como plano de fundo as manifestações de Chicago no ano de 1968, né? Só que o livro vai ser muito mais do que isso, porque a gente vai ter aqui um protagonista que quando ele era criança, a mãe dele abandonou ele. Isso é um trauma que ele, tipo, levou pra vida e que ele nunca meio que superou, o fato dele ter sido abandonado pela mãe. Isso meio que acabou moldando a personalidade do personagem principal e a forma como ele encarava o mundo e algumas questões que ele tinha consigo mesmo. Então vão ter momentos do livro que são bem tristes, principalmente quando a gente vai voltar lá pro passado e ver essa parte dele sendo abandonado pela mãe e os motivos que levaram. Então a gente também vai conhecer um pouco da história da mãe dele e tentar entender o que foi que levou ela a fazer isso com o personagem. Então é um livro que ele vai falar muito sobre essa coisa do amor de mãe e da dependência e, sei lá, muitas questões desse livro. Tem umas partes do livro que é bem dramática, sim, embora o livro não vai ser inteiramente sobre isso, porque também vai ter mais essa parte histórica, porque ele tá escrevendo um livro e tem uma questão mais política. Vão ter até umas partes assim mais divertidas, mas é um livro que no geral ele é bem... tem partes muito tristes e bem dramáticas e que me fizeram sofrer bastante por conta dessas questões do personagem com si mesmo e da relação da mãe dele, porque é uma relação muito complexa que a gente tem aqui nesse livro e eu me emocionei em vários momentos. Não chorei, não saiu lágrimas, mas eu chorei por dentro. Se é que isso faz algum sentido. Agora a gente chegou no top 10, que eu considero os mais tristes que eu já li, pelo menos, e os que me tocaram, me fizeram sofrer mais. Então, meu Deus, tô ficando nervoso só de falar sobre eles. Esse daqui eu coloquei esse livro, mas eu queria mais falar sobre o autor, porque eu sei que eu vi falando do Stephen King aqui, e o Stephen King é mais conhecido por ser um escritor de terror, suspense, mas eu queria aqui deixar registrado que ele é um autor também que ele consegue me emocionar muito. Então eu já li vários livros do Stephen King que eu me emocionei, por mais que o tema principal do livro não fosse ser um livro dramático, um livro triste, mas cenas, personagens, enfim, muitos momentos de lendo o livro do Stephen King que eu já me emocionei e me senti essa sensação de ficar triste e sofrendo. E aí eu queria fazer essa menção aqui e resolvi pegar um livro que não é tão falado assim quanto outros muito famosos do autor e que ele me passou muito essa sensação, que é um livro 4 estações. No caso, esse livro aqui vão ter 4 novelas, então são histórias assim mais curtas, e eu acho que a primeira e a segunda e a terceira. As 4, na verdade, são bem tristes e bem sofridas, mas eu acho que a primeira principalmente, porque a primeira vai ser sobre um homem que ele foi preso injustamente. Então, ele inspirou aquele filme que se chama Um Sonho de Liberdade. Essa primeira história é bem triste, porque a gente vai acompanhar essa frustração desse personagem de ter sido preso injustamente, de ter que passar por todas as coisas que ele passa na cadeia sem merecer, e também sempre esse desejo de liberdade que nunca sai dele. E também vai ter a segunda história, que vai ser uma questão mais sobre uma criança passando por várias coisas, que ele começa a ficar obcecado com histórias nazistas e coisas que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Isso começa a mexer com a cabeça do personagem. A terceira história, a gente vai ter um grupo de amigos passando por altos e baixos, e também inspirou um filme. Eu não sou muito fã dessa terceira história, mas eu também acho que ela também é bem
emocionante pra algumas pessoas, muitas pessoas gostam. E ela também tem um plano de fundo mais dramático. E a última história que ela não é tão triste, ela é mais um horror. Então, assim, eu acho que a primeira, principalmente, é uma história bem triste. Não triste, mas uma história bem emocionante. Então, é um livro que ele pode tirar lágrimas, assim, de algumas pessoas. E não só esse livro do King, mas outros já me fizeram sofrer bastante também. Novembro de 63, por exemplo, que eu li recentemente e ainda não superei. Mas eu não coloquei aqui na lista porque ainda não tive a oportunidade de falar desse livro no canal. O Cemitério também, por mais que seja um livro de terror, me fez sofrer. Então, assim, King não é só terror, tá? Um livro que, tipo assim, ele tinha que estar nessa lista, mas eu acho que todo mundo já falou o suficiente desse livro. Então eu não vou nem demorar muito nele, mas é o livro Flores para Algernon, né? Acho que, tipo assim, você já ouviu, provavelmente, se você assiste vídeos no YouTube sobre livros, você já ouviu falar desse livro. Ele vai acompanhar esse personagem com deficiência intelectual e ele resolve passar por uma cirurgia. Seria, tipo, pra dar inteligência pra ele e consertar, entre aspas, essa deficiência intelectual que ele tem e fazer ele uma pessoa inteligente, que é o sonho dele, entender de coisas. Só que isso vão ter várias consequências. A gente vai acompanhar a trajetória do personagem e, principalmente, a parte que deixa esse livro mais triste e emocionante e muito desconfortável de ler também, são as partes que a gente vai ver quando o personagem começa a se dar conta de como as pessoas tratavam ele só pelo fato dele não entender que elas estavam tratando ele daquela maneira por ele ter deficiência intelectual. Então é um livro que ele pode sim tirar lágrimas, ele não me fez chorar, obviamente, mas é um livro que me deixou bem assim, com o coração apertado, e eu só queria entrar no livro e dar um abraço no personagem principal e consolar ele e proteger ele de todo o mal do mundo. Então assim, caso você nunca tenha lido Flores para Algernon, pelo amor de Deus, não sei o que é que tá esperando, véi. Tipo, de verdade, leia esse livro imediatamente. Gente, esse livro, só de pegar nele, me deu um aperto no peito. É o livro O Último Adeus. É sobre essa menina e o irmão mais novo dela acaba se suicidando. E aí ela começa a escrever esse diário por recomendação da terapeuta dela pra tentar lidar com o luto e superar a perda do irmão. Só que ela tá passando por uma fase que ela não consegue mais se sentir feliz. Ela meio que não acha sentido na vida porque ela não consegue parar de pensar nisso. Ela se culpa muito também por isso, pela morte do irmão. Então é um livro muito triste, nossa, muito triste de verdade. Esse é um livro que, por mais que eu não tenha chorado, assim, realmente chorado, mas é um dos que me fez chegar mais perto. E eu acho que eu até preferia ter realmente derramado lágrimas, porque a sensação que eu tive lendo esse livro foi muito angustiante. É muito triste, por mais que ele seja um livro bonito, que vai ter toda uma questão de passar uma mensagem e tudo mais, ela é um livro triste do começo ao fim, basicamente, porque é muito difícil a gente ler as coisas que a personagem está passando e a forma como ela tá lidando com tudo isso, porque não só o fato de ela ter acabado de perder o irmão, muitas outras coisas na vida dela vão acontecendo e vão contribuindo pra criar essa carga negativa na vida dela e ela ficar tão mal com tudo e triste com tudo. Então é um livro bem difícil e é um livro bem delicado também por tratar desse assunto de suicídio e é muito triste de verdade. Mas é um livro também muito bom e que eu recomendo muito, principalmente pela forma como a autora lida com esse assunto e ela trata isso de uma maneira muito responsável. Então ela não vai lidar de uma maneira romantizada. Se você quiser ler sobre esse tema, esse daqui é uma recomendação minha porque eu acho que a autora faz isso de uma maneira certa. Então fica aí a recomendação. Parando pra pensar aqui, talvez esse vídeo poderia ser considerado um vídeo meu onde eu estou arrumando mais desculpas para recomendar meus livros favoritos pra vocês. Talvez sim. Porque temos mais um favorito meu, que é o livro A Menina que Roubava Livros. Esse livro aqui eu acho que também todo mundo já ouviu falar. E eu acho que histórias sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, no geral, são histórias que me fazem muito triste. Porque foi um período muito triste da história no geral. E essas histórias sempre têm uma carga emocional muito pesada e sempre me fazem sofrer bastante lendo. Então eu coloquei esse daqui, mas poderia ser, sei lá, quase qualquer outro livro que trate dessa história. Porque além desse livro tratar sobre esse assunto da Segunda Guerra Mundial, ele é um livro também que vai falar muito sobre a morte. E como eu já falei pra vocês ao longo do vídeo, é um tema que me deixa bem, assim, angustiado e pensativo e sofrendo. Então é um livro que ele vai falar muito sobre isso. Também é um livro que ele é bem bonito, eu acho ele um livro bem bonito. E, enfim, eu não sei nem o que falar mais desse livro. Além de que, se você não leu, por favor, leia. E também é um livro que me fez sofrer bastante. Eu acho que eu já reli esse livro mais de uma vez. E eu quero reler ele novamente, porque não está tão fresca assim a história na minha mente quanto eu queria que estivesse. Então aí, para as possíveis releituras que eu vou fazer em breve, esse livro com certeza vai estar na lista. Também trago outro livro aqui que eu poderia trazer outros, mas é um livro que fala sobre preconceito racial, que é Kindred, da Octavia Butler. Eu tinha pensado também em colocar O Ódio que Você Semeia e Cartas para Martin, que também trazem essa temática, só que são livros mais jovens, mas de qualquer maneira também foram livros que me fizeram sofrer bastante, porque não é uma coisa legal de se ler, não é uma coisa que te deixa feliz, não é uma coisa que te deixa confortável, pelo menos é uma coisa que me deixa muito triste de ler, principalmente por eu saber que é uma coisa que acontece ainda com muita frequência hoje em dia, infelizmente.
infelizmente. Mas eu trouxe Kindred porque eu acho que esse livro ele é muito pesado. Ele vai falar sobre essa mulher que ela acaba viajando no tempo para o período da escravidão. Então ela, como mulher negra, ela começa a passar por várias coisas horríveis. E por mais que seja um livro de ficção científica, porque tem essa questão da viagem no tempo, o foco do livro não é isso. O foco do livro é realmente ela passando por todas essas coisas, e a gente vai ver essa mulher passando por situações horríveis e tentando sair dessa da melhor maneira possível. Então eu acho que é um livro que ele também passa uma mensagem muito foda, e é um livro também que em alguns momentos vai te deixar muito triste, e não só triste, mas angustiado, porque você fica muito revoltado com as coisas que você lê, e principalmente por saber exatamente isso, de que é uma coisa que ainda acontece hoje em dia, mais do que deveria, que no caso não era pra acontecer de jeito nenhum. Então é um livro que ele vai ter partes muito pesadas, então cuidado, porque tem umas cenas bem violentas mesmo nesse livro, mas eu acho que é um livro que super vale a pena. É um livro muito bom, muito bem escrito e muito foda também. Só fica aqui a ressalva que eu acho que a tradução desse livro é um pouco falha, é isso. Aqui eu não trago um livro, mas uma autora. Estou falando dela, Taylor Jenkins Reid. Pois eu já li 3 livros da autora, sendo eles Os 7 Mares de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, que eu não tenho a versão física, mas vou deixar a capa aí pra vocês, e o mais recente dela, Malibu Renasce. E olha só que curiosidade, os 3 livros me fizeram sofrer. Então assim, vou recomendar aqui Evelyn Hugo, porque eu acho que talvez dos 3 tenha sido o que mais me fez sofrer pelas coisas que acontecem no livro, mas tanto Malibu Renasce quanto Daisy Jones and the Six são livros que me fizeram sofrer muito. Os 3 vão ter essa pegada mais de tratar sobre pessoas famosas, e eu acho que também todo mundo já tá cansado de ouvir falar desses livros aqui no YouTube, então não vou perder muito tempo falando sobre a sinopse. Mas são livros assim que tem momentos muito tristes, momentos muito emocionantes, momentos muito dramáticos na vida dos personagens, e foram 3 livros que me fizeram sofrer bastante, de diversas maneiras possíveis. Então assim, Taylor Jenkins Reid, pelo amor de Deus, por favor, pare imediatamente. Mas mentira, não pare não, continue, porque eu amo ler esses livros. Então fica aí os 3 recomendados pra vocês. Se você nunca leu nada da Taylor Jenkins Reid, leia um desses 3 que eu falei agora, porque apesar de também te fazer sofrer, não são livros que vão te entregar só isso, vão te entregar diversas emoções, quase todas as emoções possíveis você sente lendo os livros dessa autora. Chegamos em mais um favorito meu, e só de pensar neles já me dá uma tristeza, que é ele, Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu não sei lidar ainda direito com esse livro, não sei lidar com esses personagens, e principalmente depois de eu ter visto a série, me fez criar um apego emocional maior ainda por essa história e por este casal, esses desgraçados. Esse livro vai contar a história do Connell e da Marianne. Eles são um casal assim que eles se conhecem desde a época do ensino médio, e a gente vai acompanhar desde a época do ensino médio até o período que eles vão pra faculdade, e a gente vai vendo eles crescendo ao longo do livro, amadurecendo, e os altos e baixos que essa relação deles vai ter. A parte mais interessante desse livro é a gente ver como meio que o mundo gira completamente, e é um livro que é muito triste, porque é um romance que quase nunca dá certo. É cheio de altos e baixos, mas tem mais baixos do que altos. E aí você vê às vezes que eles têm que tomar atitudes e priorizar coisas da vida deles, no geral assim, porque eles vão ficando adultos e tem que priorizar coisas da vida deles que não sejam um ao outro. E essa parte é muito triste, porque a gente vai vendo eles passando por isso e tendo que aceitar o fato de que a vida é assim. A gente às vezes tem que abrir mão de pessoas, de coisas, pra priorizar outras coisas na nossa própria vida. Então é um livro também que ele me deixou sofrendo para caramba. Nossa, eu sofri muito por esse casal, velho. Sofri. A cena do Connell na terapeuta. Galera, até hoje eu me pergunto como eu não chorei. Mas eu chorei vendo a série. É isso. Se você não leu ainda, leia, mas já vai separando os lencinhos. E depois de ler o livro, já corre e assista a série inteira. Só tem uma temporada pra tu já sentir tudo de uma vez só. Mas assim, prepara o lencinho e o coração e o psicológico, porque tu vai precisar, de verdade. Chegamos nos 4 últimos. E esses aqui já fica bem complicado pra mim. Primeiro eu vou falar sobre o livro Um Lugar Bem Longe Daqui. E esse é um livro que a parte mais triste que eu acho dele é a questão da solidão. Ele vai acompanhar a vida dessa personagem que se chama Kia, e desde que ela é criança, ela foi se acostumando a ver todas as pessoas importantes pra ela e as pessoas que ela ama abandonando ela. Então ela meio que é obrigada a se acostumar com a solidão e com o abandono das pessoas. E é um livro muito triste quando eu penso nessas partes, porque ela passa por coisas muito, muito tristes, por mais que, tipo, tenham cenas mais pesadas sim. Inclusive vai ter todo outro trama da história que vai envolver um assassinato ali, que era pra ter uma parte mais meio de suspense no livro. Eu, pelo menos, consegui sentir, a autora conseguiu passar pra mim a solidão que a personagem sentia, e me deixou muito triste. O final também achei muito emocionante, foi um livro que eu quase chorei. Eu não lembro se eu chorei, mas eu tenho quase certeza de que eu terminei esse livro. Eu tava lendo em live, eu não consegui ler na live, mas eu acho que eu fechei a live, deitei e chorei até dormir. Pensando nesse livro e nessa personagem. Então assim, não chorei ao longo da leitura, mas chorei depois pensando, então acho que conta. E é isso. Outro livro também que eu queria entrar no livro
e proteger a Kia e abraçar a Kia e dizer que ia ficar tudo bem. Embora também ela seja uma personagem super forte. Enfim, muito bom esse livro, eu recomendo demais. Obrigado, Pan. E aí chegamos no top 3. Eu queria primeiro dizer, muito cuidado. O livro que eu botei aqui também em terceiro lugar é o livro Herdeiras do Mar. É um livro de ficção, mas ele vai ter um plano de fundo histórico que realmente aconteceu. Então ele vai falar sobre as mulheres de consolo, que eram mulheres coreanas, que eram raptadas pelo exército japonês e eram usadas como escravas sexuais pelos soldados japoneses. Então é um livro muito pesado, muito pesado. Acho que é um dos livros mais pesados que eu já li no sentido de cenas gráficas. Fica aqui o alerta enorme para gatilho, principalmente de estupro e violência sexual, porque tem muito. Eu li um capítulo e eu tinha que respirar fundo e continuar, porque é muito angustiante, muito triste você ler isso e muito pesado, de verdade mesmo. E não só essas cenas mais gráficas, mas você vê essas personagens passando pelo que elas passam, porque vai acompanhar duas irmãs e quando elas são mais novas, elas acabam sendo separadas justamente porque uma delas é raptada pra ser usada como mulher de consolo. E aí a gente vai acompanhando a vida dessa irmã, que é muito triste, e as coisas que ela vai passando ao longo da vida são coisas assim horríveis, de verdade, que eu não sei nem explicar pra vocês o quão pesado é e o quão horrível é. E a outra irmã que sempre tem esse desejo de encontrar a irmã que ela foi separada. Então é um livro muito triste, triste mesmo, me fez sofrer muito. É um livro que dá aquele aperto no peito, que você fica com uma coisa entalada na garganta. Mas é um livro também que ele tem uma mensagem importante, porque esse assunto, querendo ou não, é um assunto que ele é muito ignorado pelas pessoas. Então é interessante pela forma que a autora traz esse assunto e discute isso e expõe pra gente, porque é uma coisa, por exemplo, que eu não sabia com muitos detalhes que tinha acontecido. Então é uma coisa que a gente realmente não conhece. E também é mais um livro que eu li pro Clube dos Favoritos da Pan. E em segundo lugar, mas pode ser primeiro, porque vocês vão entender o porquê de eu não querer o primeiro lugar. Mas um livro que se chama As Fúrias Invisíveis do Coração, do John Boyne. Pra quem não sabe, é o mesmo autor de O Menino do Pijama Listrado. Inclusive, apenas um segundo pra falar que eu acho que esse é um dos títulos de livros mais bonitos que eu já vi na minha vida. Eu acho muito bonito o título desse livro, que se chama As Fúrias Invisíveis do Coração. Principalmente porque no livro tem a parte que diz porque o nome do livro é esse. E eu acho muito bonito também essa passagem. Ele é um livro que vai se passar, a maior parte dele, no caso, a partir dos anos 40, na Irlanda. E o personagem principal, ele é um homem gay. Então, isso daí já deixa a história bem pesada, porque ele vai ter que passar por muitas coisas, assim como lá em My Policeman, que eu falei pra vocês. Só que nesse livro aqui é de uma maneira muito maior e muito mais pesada. E não só isso, porque o personagem, ele foi criado, ele foi adotado, no caso, por uma família muito rica, só que é uma família muito diferente, muito complexa. Então ele sempre teve esse questionamento do amor e de se realmente é amado pela família dele e qual era o papel dele. Ele sempre teve esses questionamentos de se entender como pessoa, entender a relação que ele tinha com esses pais dele, se ele realmente era amado por eles. Então é um personagem que ele tem muitas questões. A gente vai ter no começo do livro, no primeiro capítulo, a história da mãe dele, e é uma cena muito pesada, porque é o momento que ela sai lá do vilarejo que ela mora, que era um vilarejo super católico, porque ela tá grávida, muito nova, então ela tem que fugir dali, porque tem uma cena muito pesada na igreja. Então é um livro que também vai ter muitas cenas pesadas de violência, vai ter muita cena pesada de homofobia também. Vai ter muitas coisas nesse livro, é um livro muito triste, porque não só o personagem principal sofre bastante, mas as pessoas ao redor dele sofrem também, às vezes até por conta de atitudes do mesmo personagem. Então é um livro que você vai ter muitos altos e baixos, vai ter momentos do livro que você vai sentir uma empatia enorme pelo personagem principal e pelos outros, e vai ter outros momentos do livro que você vai ficar puto e vai querer entrar no livro e dar uma sacudida neles assim. E é um livro muito bem escrito também, então é um livro também que eu recomendo muito. Eu acho que eu nunca falei muito dele aqui no canal, mas é um livro bem bacana mesmo. E ele não vai falar só sobre essa questão da orientação sexual do personagem, ele vai falar muito sobre essa questão de pertencimento, porque é um personagem que ele sempre tá buscando entender o lugar dele ali no mundo, de onde ele veio, não só a questão da origem de tentar descobrir quem é a mãe biológica, mas o pertencimento dele como pessoa mesmo pro mundo. Então é um livro muito bonito também, só que muito triste. Então me fez sofrer bastante esse livro, então tinha que estar aqui no topo da lista. E, Lucas, cadê Uma Vida Pequena? Lucas, eu vou colocar aqui no vídeo, só porque eu sei que não adiantaria eu não colocar, porque eu tenho várias pessoas aqui comentando embaixo. Mas eu vou colocar aqui o livro e reforçar que é um livro que eu não consigo recomendar. Tô falando de Uma Vida Pequena, da Hanya Nahara, que por mais que seja um dos meus livros favoritos da vida, e eu já tenho falado 1000 vezes aqui no canal sobre esse livro, eu já falei também que eu não consigo recomendar esse livro, porque eu não tenho como saber como está a saúde mental e como está a cabeça de todas as pessoas que estão me assistindo. Então é um livro que eu não me sinto confortável em recomendar assim abertamente, porque por mais que vários dos livros que eu falei aqui tenham muitos gatilhos e muitas cenas assim pesadas, nenhum se compara com o que acontece aqui nesse livro. Então é um livro que eu reafirmo, é um livro triste? É muito triste. É um livro que me destruiu por inteiro, sim, que me fez sofrer muito, muito, muito mesmo. Mas é um livro que eu não recomendo se você não estiver bem com si mesmo, se você não estiver com a cabeça boa e com a saúde mental boa. Então, sério, velho, não ignorem esse aviso que eu tô dando pra vocês, porque é realmente importante que vocês pensem nisso
Se você realmente quiser passar por isso e quiser esse livro, por favor, repensa antes e vê se tu tá bem com si mesmo e se tu quer realmente passar por isso. Porque eu fico preocupado de verdade, porque, sei lá, esse livro é muito... não sei explicar. Mas sim, infelizmente não há outro livro mais triste ou que me fez sofrer mais do que Uma Vida Pequena. Eu acho que isso, pra todo mundo que já leu esse livro, com certeza vai dizer a mesma coisa. Eu fico até preocupado, inclusive, se existe um livro que seja mais triste e mais sofrido do que esse. Não me digam, porque eu não quero saber se existir. E com isso chegamos ao final da lista. 20 recomendações, mais de 20 na real, se for parar pra pensar, de livros tristes pra quem quer sofrer, chorar ou apenas se emocionar. Eu acho que a lista deu pra recomendar para diversos gostos de tipos de sofrimento que você procura. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele ficou super longo, provavelmente, porque foram muitos livros e eu ainda tentei ser breve, mas eu espero que vocês tenham pego o rótulo com recomendações boas. Se você ficou interessado por algum e for comprar, lembra de usar meu link que tá aqui na descrição, porque me ajuda demais. E se tu não deixou o like no vídeo até agora, deixa pra tu não, pra tu me ajudar e o YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas. E se tu assistiu até aqui e é novo no canal, gostou de mim, quer ver os próximos vídeos, se inscreve e ativa o sininho pra tu não perder os próximos. E se tu quiser ver minha cara todos os dias e conversar comigo todos os dias sobre livros e sobre outras coisas, me segue lá na rede social de lives, que eu tô fazendo lives diariamente lá. A gente faz sprint de leitura pra gente ler junto e conversa sobre muitas coisas. Então é só me seguir por lá, estou lá todos os dias pra gente conversar mais do que a gente já conversa aqui no YouTube. Obrigado por ter assistido até aqui, se você aguentou até aqui. Agora eu vou deitar e talvez chorar um pouco pensando nesses livros e nessas histórias, porque reativou memórias de sofridas na minha cabeça agora. Mas enfim, beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!